É tarde. O mundo lá fora está quieto. Mas dentro de você há um barulho que não explica. Uma voz. Não é alta, mas é insistente. Você não fez o suficiente. Não foi o bastante. Poderia ter sido melhor. Talvez tenha sido aquele momento no trabalho, quando sua ideia ficou pela metade, engolida por um silêncio que parecia julgamento. Ou aquela conversa com um amigo, quando você tentou ser honesto, mas sentiu que suas palavras caíram no vazio. Talvez seja algo mais antigo, uma memória que você nem sabe nomear, mas que aperta o peito e sussurra: "Porque eu nunca sou o suficiente?" Se isso soa como você, pare por um segundo. Você não está sozinho, não está quebrado, não é fraco. Carl Jung, o psicólogo que mergulhou nos labirintos da mente humana, diria que você está preso em um padrão psicológico. Uma dança entre sua alma e suas emoções que não encontra fim. Em seu livro Tipos Psicológicos, Jung explica que cada um de nós vê o mundo de um jeito único. Alguns vivem pelos fatos, outros pelas emoções. Alguns agem rápido, outros sentem devagar. E se você é do tipo que carrega esse peso constante de não ser o bastante, é provável que você seja um tipo de sentimento introvertido. Você não apenas vive os momentos, você os absorve. Você carrega cada olhar, cada pausa, cada palavra que pareceu fora de lugar. E quando algo não parece certo, sua mente não descansa. Ela tenta consertar, tenta provar, tenta mostrar que você é digno. Mas aqui está a verdade que talvez você evite. Você não está tentando ser perfeito. Você está tentando se sentir seguro. Seguro de que é amado. Seguro de que é visto. Seguro de que mesmo com suas falhas, você ainda importa. E por trás desse medo, há uma ferida. Uma ferida que Jung chamaria de sombra. A parte de você que acredita lá no fundo que se você não for o suficiente, será deixado para trás. Rejeitado, esquecido. Ninguém entende isso. As pessoas dizem: para de se cobrar tanto. Ou pior, você é tão capaz, por que se preocupa? Mas não é sobre capacidade, não é sobre lógica, é sobre sentir que, não importa o que você faça, há um vazio que não explica. Um vazio que te faz checar, revisar, repensar. Será que eu disse algo errado? Será que eles me acharam insuficiente? Você não repete esses momentos porque quer. Você os repete porque, para você, conexão é responsabilidade. E se algo dá errado, você assume que a culpa é sua. Mas e se não for? E se essa voz que diz, você não é o suficiente, não for a verdade, mas apenas um eco? Um eco de um tempo em que você aprendeu que amor tinha condições, que ser você mesmo nem sempre era seguro. Jung diria que essa voz não é quem você é. É apenas uma parte de você, pedindo para ser ouvida. E a cura não está em silenciá-la, está em acolhê-la, em dizer: eu vejo você, mas não sou você. Pense nisso. Quantas vezes você já ficou acordado, reescrevendo um momento, aquele e-mail que você enviou, mas que agora parece errado, aquela reunião em que você hesitou e agora acha que todos notaram, aquela vez em que você tentou se abrir, mas sentiu que não foi ouvido. Você volta a esses momentos como se pudesse mudá-los. Como se, ao encontrar as palavras perfeitas, pudesse apagar o peso que sente. Mas o que você está realmente tentando apagar? Não é o momento, é o medo. O medo de que, por causa daquele instante, alguém pense menos de você. De que você tenha perdido algo, um respeito, uma conexão, uma chance de ser quem você realmente é. Jung chamaria isso de um complexo, um nó emocional que vive abaixo da sua consciência, moldado por anos de experiências que te ensinaram a duvidar de si mesmo. Talvez você tenha crescido em uma casa onde o sucesso era a única moeda de valor. Talvez tenha tido um professor, um pai, um amigo que, sem querer, te fez sentir que precisava se provar sempre. Ou talvez você tenha aprendido, ainda criança, que o amor vinha com condições. Seja bom, seja quieto, seja perfeito,
e então você será amado. E agora, adulto, você carrega esse padrão. Cada conversa, cada interação é um teste, e quando você sente que falhou, a voz volta. Você não foi o suficiente. Mas esse medo não aparece só na sua cabeça. Ele vive no seu corpo, nas suas escolhas, no jeito como você anda pelo mundo. Pense em Ana, uma jovem de 28 anos que trabalha em uma agência de publicidade. Ana é talentosa, mas nunca levanta a mão em reuniões. Por quê? Porque, no fundo, ela teme que sua ideia não seja boa o suficiente. Ela vê seus colegas compartilhando pensamentos sem hesitar, mas para ela, cada palavra é um risco. E se eles rirem? E se acharem que ela não sabe o que está falando? Então ela fica quieta. E depois, à noite, repete a reunião na cabeça. Eu deveria ter falado. Por que não falei? Agora eles devem pensar que não contribuo. Ana não está apenas evitando falar. Ela está tentando se proteger. Proteger-se da possibilidade de não ser suficiente. Ou pense em João, um professor universitário de 35 anos. João é querido pelos alunos, mas vive revisando cada mensagem que envia. Antes de apertar enviar, ele lê e relê. Muda uma vírgula, troca uma palavra, apaga tudo e começa de novo. Por quê? Porque ele teme que uma frase mal colocada faça alguém pensar que ele é desleixado, ou pior, que não é competente. João não está apenas escrevendo e-mails. Ele está tentando provar que é digno do respeito que acha que ainda não conquistou. Você já se viu em Ana? Em João? Talvez não seja no trabalho. Talvez seja nos seus relacionamentos. Quantas vezes você evitou dizer o que sentia porque achou que não seria o suficiente para ser ouvido? Quantas vezes você se calou em uma discussão, não por concordar, mas por temer que sua opinião não valesse a pena? Ou talvez seja nas pequenas coisas. Aquele momento em que você não postou uma foto nas redes sociais porque achou que não estava bom o suficiente. Aquele projeto que você nunca terminou porque parecia que nunca ficaria perfeito o suficiente. Esse medo é como uma sombra que te segue. Ele não aparece só em grandes momentos. Ele está nos detalhes. Na forma como você hesita antes de responder uma mensagem. No jeito como você se compara com os outros, mesmo sabendo que não deveria. Na maneira como você carrega a culpa por coisas que nem eram suas para carregar. E o pior, você acha que é só você. Que todo mundo vive com confiança, enquanto você está preso nessa dúvida constante. Mas aqui está a verdade. Você não é o único. E esse medo não é um defeito. É um sinal. Um sinal de que sua alma está pedindo algo. Não validação. Não perfeição. Mas liberdade. De onde vem esse medo? Jung diria que ele não nasceu ontem. Ele vem de muito antes. De um tempo em que você aprendeu que precisava ser mais do que era para ser amado. Talvez tenha sido uma mãe que elogiava só quando você tirava nota 10. Um pai que só sorria quando você vencia. Um amigo que te deixou de lado quando você não se encaixou. Ou talvez tenha sido algo mais sutil. Um silêncio que dizia: você deveria ser diferente. Uma expectativa que você nunca conseguiu alcançar. E agora, esse padrão vive em você. Cada vez que algo parece errado, uma conversa que não fluiu, um projeto que não brilhou, um momento em que você não foi o melhor, você sente aquele mesmo peso, aquele mesmo vazio, aquele mesmo medo de não ser suficiente. E esse medo não é só sobre você, é sobre conexão. Porque no fundo, o que você mais teme não é falhar, é perder. Perder o amor, o respeito, a aceitação de alguém. Você não quer ser perfeito por vaidade. Você quer ser perfeito porque aprendeu que só assim será seguro, só assim será amado, só assim será visto. Mas e se o amor não dependesse disso? E se você pudesse ser imperfeito e ainda assim ser digno? E se a voz que diz, você não é o suficiente, fosse só uma história antiga, não a verdade? Carl Jung, em Tipos Psicológicos, oferece uma lente para entender por que esse medo é tão poderoso.
Ele dizia que cada um de nós tem uma função psicológica dominante, uma maneira de filtrar o mundo. Para você, que vive com essa dúvida constante, essa função é provavelmente o sentimento introvertido. Isso significa que você não apenas sente as emoções, você as mergulha. Você não apenas ouve as palavras de alguém, você sente o que está por trás delas. Um tom de voz, uma pausa, um olhar. Tudo isso carrega significado para você. Tudo isso é um pedaço do mundo que você absorve e carrega. Essa é sua força. Você vê o que os outros ignoram. Você percebe a tensão em uma sala, a tristeza escondida em um sorriso, a verdade que ninguém diz em voz alta. Mas essa força tem um preço. Porque você sente tão profundamente, você também julga a si mesmo com a mesma intensidade. Cada momento é uma chance de ser mais, ou de ser menos. E quando algo não sai como você esperava, sua mente não deixa ir. Ela volta, revisa, reescreve. Não porque você quer, mas porque para você, tudo precisa estar alinhado. Tudo precisa fazer sentido emocionalmente. Jung explicava que, além da função dominante, todos nós temos uma função inferior, uma parte de nós que é menos desenvolvida, quase como um músculo fraco. Para quem tem o sentimento introvertido como dominante, a função inferior é geralmente o pensamento extrovertido. Essa é a parte de você que lida com fatos, lógica, desapego. É a voz que diz: isso aconteceu e está tudo bem. Não precisa ser perfeito. Mas porque essa função é imatura, ela raramente aparece quando você precisa. Em vez de olhar para uma conversa e pensar: eu fiz o meu melhor, agora sigo em frente, você fica preso em um ciclo de análise emocional, onde cada detalhe é uma prova do seu valor ou da sua falha. E então entra a sombra. Jung descrevia a sombra como as partes de nós que escondemos, que negamos, que tememos. No seu caso, a sombra é aquela voz que sussurra: você não é digno, você não é suficiente. Se você fosse, isso não teria dado errado. Essa voz não é a verdade, mas parece verdade porque ela vive em você há muito tempo. Talvez desde a infância, quando um adulto te fez sentir que precisava ser mais. Talvez desde a adolescência, quando você percebeu que nem todos te aceitavam como você era. A sombra não é só uma ideia. É uma ferida. Uma ferida que se abre toda vez que você sente que falhou. Jung também falava de complexos, conjuntos de emoções e memórias que se formam ao redor de experiências significativas. O seu complexo pode ser o de não ser suficiente. Ele se formou em momentos em que você sentiu que precisava se provar. Talvez tenha sido aquela vez em que você tentou falar algo importante, mas foi ignorado. Ou aquela vez em que você trabalhou duro, mas ninguém notou. Esses momentos se acumulam, criando um padrão que dispara toda vez que algo parece errado. E quando esse complexo é ativado, ele toma conta. Ele faz você acreditar que cada falha é uma prova de que você não é digno. E há mais. Jung alertava para o que ele chamava de inflação psíquica. Isso acontece quando uma função, no seu caso, o sentimento introvertido, se torna tão dominante que engole o resto da sua psique. Pense nisso como uma lente que distorce tudo. Um comentário casual de um colega vira uma crítica. Um silêncio em uma conversa vira rejeição. Uma tarefa incompleta vira uma falha pessoal. Sua mente transforma pequenos momentos em tsunamis emocionais porque ela está tentando proteger você. Proteger você de quê? Da possibilidade de que você realmente não seja suficiente. Mas aqui está o que Jung diria. Esse medo não é quem você é. Ele é apenas uma parte da sua psique que ficou desequilibrada. Sua força, sua capacidade de sentir profundamente, é também sua prisão quando não é equilibrada pela clareza, pela lógica, pelo desapego. E a boa notícia: você não precisa apagar quem você é para sair desse ciclo. Você precisa integrar, precisa deixar todas as partes de você falarem. Precisa aprender a ouvir não só o seu coração, mas também a sua razão, o caminho para a solução, começando a se libertar. Então, como você começa?
Jung diria que a resposta está na individuação, o processo de se tornar inteiro. Isso não significa apagar o medo de não ser suficiente. Significa acolhê-lo, entendê-lo e deixar ele coexistir com o resto de quem você é. Significa parar de lutar contra a voz que diz você não é o suficiente e, em vez disso, perguntar: o que você está tentando me proteger? O primeiro passo é simples, mas não é fácil. Reconhecer o padrão. Na próxima vez que você sentir aquele peso, aquela necessidade de revisar um momento, de provar que você é digno, pare. Diga em voz alta: isso é o meu medo falando. Isso é o meu complexo sendo ativado. Nomear o padrão é poderoso. É como acender uma luz em um quarto escuro. Você começa a ver o que está realmente ali. Pense em Ana, nossa publicitária. Um dia, ela percebeu que estava evitando reuniões porque temia não ser boa o suficiente. Em vez de se culpar, ela começou a anotar o que sentia antes de cada reunião. Estou com medo de que minha ideia seja rejeitada, escreveu. Estou com medo de que pensem que não sou competente. Ao nomear o medo, ela começou a enxergá-lo como algo separado dela. Não era quem ela era. Era apenas uma parte dela, pedindo atenção. O segundo passo é acolher a sombra. Isso não significa concordar com a voz que diz que você não é suficiente. Significa ouvi-la com compaixão. Pegue um caderno e escreva: querida voz do medo, o que você quer me dizer? Talvez ela diga: quero que você seja perfeito para que ninguém te deixe. Ou: quero que você se esforce mais para que você seja amado. Escreva a resposta. E então, responda de volta: eu vejo você, mas eu sou mais do que esse medo. Eu sou suficiente, mesmo imperfeito. Esse exercício não é mágico. Ele não apaga o medo de uma vez, mas ele começa a mudar a conversa. Em vez de lutar contra a sombra, você começa a caminhar com ela, e aos poucos, ela perde o poder de te controlar. O terceiro passo é integrar a função inferior. Sua função inferior, o pensamento extrovertido, é a parte de você que pode olhar para os fatos e dizer: isso é o que aconteceu, e está tudo bem. Na próxima vez que você estiver revisando um momento na sua cabeça, pergunte: quais são os fatos? O que realmente aconteceu? Estou imaginando um julgamento que não existe? Por exemplo, se você acha que alguém te ignorou em uma conversa, pergunte: eles realmente me ignoraram? Ou eu interpretei assim porque estou com medo? Essa pergunta não apaga a emoção, mas dá a ela um contrapeso. Dá a você espaço para respirar. Esses são os primeiros passos. Eles não vão fazer o medo desaparecer amanhã, mas eles vão te mostrar algo importante. Você não é o seu medo. Você é maior do que ele. Você é uma alma em evolução, aprendendo a carregar suas feridas com amor, não com culpa. E aos poucos, com cada momento de compaixão por si mesmo, você está se tornando inteiro. Se essa voz que sussurra, não sou o suficiente, já te fez companhia em noites longas, saiba que você não está mais sozinho nisso. Deixe um comentário compartilhando o momento em que essa voz apareceu. Não para se expor, mas para que outra pessoa, ao ler, perceba que a sua luta também é a dela. Deixe o seu like não como um número, mas como um aceno silencioso de reconhecimento. Um eu te entendo, para todos que estão nesta mesma jornada. E por fim, inscreva-se no canal, porque esta conversa não termina aqui. É um caminho que seguiremos juntos, aprendendo a acolher nossa sombra e a nos tornarmos inteiros, passo a passo.